No último ano, a impressão 3D multimaterial se tornou mais acessível e econômica do que nunca. Mas além dos truques e das demonstrações chamativas, que tipos de coisas funcionais e práticas essa tecnologia realmente possibilita para você e para mim? Bem, neste vídeo, vamos dar uma olhada em 21 aplicações interessantes e úteis da impressão 3D multimaterial, desde as mais óbvias até as mais inovadoras. Além disso, vou compartilhar algumas dicas e truques valiosos sobre como realizar com sucesso esse tipo de impressão em casa. Vamos nessa! Antes de entrarmos nas coisas mais experimentais e esotéricas, vamos começar a lista com as ideias que você pode aplicar imediatamente. Qualquer pessoa pode experimentar isso hoje e ver melhorias imediatas no fluxo de trabalho ou projetos. A primeira e mais óbvia delas é algo que, na verdade, já é uma prática padrão em aplicações industriais há décadas, mas que só recentemente se tornou realmente acessível para os consumidores, como nós. Estou falando, é claro, de suportes destacáveis, solúveis ou rígidos usando materiais incompatíveis. Uau, olha só isso! Há materiais específicos feitos para destacar-se ou dissolver-se da maioria dos filamentos comuns. Mas você também pode simplesmente usar materiais conhecidos e incompatíveis, como o PLA, e sinceramente, em muitas situações, o PLA não adere bem a quase nada. Mas existem muitas outras aplicações e benefícios para essa técnica. Por exemplo, é possível usar filamentos rígidos como suporte para impressões flexíveis, filamentos mais baratos para suportar os caros, ou filamentos de impressão rápida para apoiar os mais lentos. Economize tempo. Há vários motivos para misturar filamentos em suportes. Se você é novo em impressão 3D multimaterial, recomendo começar por aqui. A segunda aplicação mais óbvia, pelo menos na minha opinião, tem que ser adicionar superfícies antiderrapantes às suas impressões 3D. Sim, sei que você pode colar pés de borracha ou peças impressas nas impressões 3D para adicionar esse recurso. Mas eu diria que a impressão multimaterial aqui tem várias vantagens. Primeiro de tudo, quantas vezes você já viu pés de borracha se soltarem de alguma coisa porque eles adicionam tanto atrito com a impressão multimaterial? Você tem a opção de fundir os materiais juntos, se eles forem compatíveis, e essa é a dica de ouro número 1. Usar o entrelaçamento das camadas para unir fisicamente materiais incompatíveis. Além disso, a impressão multimaterial permite que você adicione pegadores a geometrias mais complexas ou áreas menos acessíveis, onde colar seria simplesmente um incômodo. Agora, só uma observação sobre toda essa parte de aderência. De modo geral, conseguir uma boa aderência é algo bem difícil de alcançar. Em uma impressora 3D Fused Deposition Modeling, a maioria dos filamentos flexíveis não adere bem, e os mais macios, que aderem melhor, são muito difíceis de imprimir em impressoras 3D comuns. Agora, na verdade, eu tenho tido uma quantidade surpreendente de sucesso com esses TPUs expansivos, como este aqui da FADUS, mas espero conseguir alguns filamentos de alta aderência feitos especialmente para esse propósito a tempo do próximo episódio da nossa popular série de filamentos funcionais. Aperte inscrever-se e ative o sino para não perder nada. Para a terceira dica, vamos falar sobre uma combinação multimaterial semelhante, mas por um motivo totalmente diferente, que é melhorar a ergonomia de peças rígidas ou abrasivas. Impressões 3D são ótimas, mas as linhas das camadas e o aspecto plástico dos filamentos comuns incomodam. Elas deixam a desejar quanto à sensação ao toque. Isso é ainda mais válido ao tratar de compósitos reforçados com carbono ou vidro. Ultimamente, tenho criado muitos designs de peças, focando na ergonomia e no contato com a pele. Seja usando empunhadura de TPU para mais maciez e textura ou materiais certificados para contato seguro com a pele em áreas específicas da impressão. Agora, outra dica profissional aqui para conseguir as coisas exatamente do jeito que você quer. Você talvez já saiba que, quando você simplesmente pinta superfícies no seu fatiador, você realmente tem pouco ou nenhum controle sobre a profundidade dessa pintura. Muitas vezes ela será rasa demais para comprimir ou tão profunda que perde toda a força e rigidez da peça. Há algumas formas de lidar com isso. Você pode adicionar peças modificadoras no fatiador.
Mas eu sinto que, quando você finalmente consegue escalá-las e posicioná-las exatamente do jeito que quer, é mais rápido simplesmente modificar as peças em um software desenho assistido por computador de verdade. Agora, o meu método favorito para fazer isso é, na verdade, dividir a peça usando uma face e depois importar ambas as partes para o fatiador como um único conjunto. Assim fica claro e fácil de ver, diretamente na lista de objetos, quais partes serão impressas em qual material, e para modificar esses parâmetros para cada objeto individualmente. Por exemplo, se precisar reduzir muito a velocidade para certo material. Outra forma eficiente é criar um modificador personalizado no software desenho assistido por computador e adicioná-lo ao fatiador. De qualquer forma, funciona. E isso, na verdade, me leva a mais uma grande dica profissional, quando se trata de impressão multimaterial e flexíveis, especialmente os super macios. Imprimir TPU em impressoras comuns já é bastante difícil, como você sabe. Mas pode ser uma tarefa difícil em trocas de ferramentas, devido ao retrair, purgar e trocar as ferramentas. Agora, claro, as dicas de sempre continuam valendo. Taxas de fluxo baixas, afrouxar o pressionador do extrusor, reduzir retrações e eliminar atrito no caminho do filamento. Além disso, com trocador de ferramentas ou impressora multimaterial, é essencial ajustar a retração antes da troca de ferramenta. O extrusor geralmente retrai bastante o filamento antes de trocar as ferramentas, evitando vazamentos enquanto a ferramenta fica estacionada. E esse vai e vem vai acabar causando um entupimento depois da primeira ou segunda camada. Agora, eu levei vários dias para descobrir isso. Então, se você gostou dessa dica, por favor, não esqueça de clicar no botão de curtir. Com essas 4 dicas de impressão multimaterial, vamos ao caso de uso 4, vedações integradas. Esse é um caso ao qual eu sempre acabo voltando, pelos mesmos motivos que eu gosto das interfaces antiderrapantes integradas. Vedações e juntas se desgastam muito ao inserir ou remover peças, podendo rasgar ou soltar com frequência. Mas com o travamento por feixe e a impressão multimaterial, esse problema ficou no passado. A seguir, temos o caso de uso número 5, que é integrar acolchoamento ou amortecimento de vibração em impressões rígidas. Por exemplo, imagine adicionar acolchoamento macio a uma caixa Gridfinity ou criar um estojo resistente para guardar uma lente de câmera, tela ou similar. Esse é um caso em que, dependendo da geometria, você poderia imprimir separado e colar, mas a impressão multimaterial faz isso muito melhor. Por exemplo, imagine se a área que você quer acolchoar tem um formato irregular. Aqui, pintar por 2 segundos no slicer é bem mais rápido do que modelar e colar 2 peças manualmente. O número 6 é similar, mas com outra aplicação específica. Se você já imprimiu sapatos em TPU, sabe que, apesar de ótimo para algumas partes, pode ser desconfortável ou rígido em outras. A ideia é variar a dureza shore ou elasticidade numa mesma impressão. Por exemplo, você pode imprimir um par de sapatos usando 90 apiba na sola, garantindo firmeza e elasticidade. 85 apiba para cima, assim ela flexiona bem nos dedos, até mesmo um TP, chinchila super macio ou piba espumante no forro em contato com a pele. Você pode misturar um filamento rígido na biqueira para simular a proteção de botas com bico de aço usando impressão 3D com vários materiais. Podemos facilmente fazer coisas que seriam caras e trabalhosas na fabricação tradicional de calçados, e essa aplicação não se limita a sapatos. Existem muitos produtos diferentes que pedem durezas ou texturas variadas para cada área. Sellings de bicicleta, capacetes, vestíveis e produtos à prova de crianças. Isso é o que me ocorre agora. Então, eu adoraria saber nos comentários abaixo quais ideias vocês têm para algumas dessas aplicações. Para a nossa 7ª aplicação óbvia e imediatamente aplicável, vamos falar sobre rodas e pneus integrados. Agora, eu sei que todos nós já vimos aquela demonstração chamativa da roda Prusso, mas sinceramente, essa ideia faz muito sentido na prática também. Se você já tentou colocar um pneu em uma roda sem equipamento especializado, sabe que não é nada divertido. E quando você está lidando com uma roda de plástico impressa em 3D, também é muito provável que você acabe quebrando a borda do aro no processo. Boa sorte conseguindo uma vedação hermética, mas com impressão multimaterial isso deixa de ser um problema. Obviamente, o pneu é impresso por cima da roda, poupando você do trabalho de esticá-lo. E mais, se você usar o travamento por feixe, nunca vai precisar se preocupar com o pneu escorregando no aro.
Apesar de não ser igual a um pneu pressurizado, você deve obter uma vedação hermética. Outra opção é usar filamentos flexíveis para encaixes, presilhas ou ilhoses que costumam quebrar com filamentos rígidos. Então, a maior parte da peça pode ser rígida, mas só os encaixes ou as presilhas impressos em TPU, acho que isso vale a pena explorar. Aqui está outra que eu realmente nem tinha considerado até receber meu amigo e também youtuber Justin, da Pisces Printing. Ele me explicou que, quando experimentou construir componentes de alto-falante com tolerâncias submilimétricas, descobriu que era melhor imprimir tudo de uma vez do que tentar montar à mão. Não só a impressora garante que as coisas fiquem alinhadas a, 1/10 de milímetro. Retirar peças delicadas da base de impressão ou esticar vedações de TPU sobre partes rígidas pode entortá-las ou deformá-las, causando vibrações ou desalinhamentos. E tenho certeza de que esse é só um exemplo em que faz muito mais sentido deixar a impressora 3D fazer o trabalho de montagem, mesmo que tecnicamente sejam peças separadas. É como imprimir um navio dentro de uma garrafa, se você preferir. Certo, agora chegamos ao fim da parte imediatamente aplicável, mas vou compartilhar só mais uma coisa antes de mudarmos de assunto, que são as dobradiças vivas, que fazem um TPU indestrutível com um material rígido. Em muitos casos, uma dobradiça com ferragens de metal é mais forte e melhor, mas às vezes a dobradiça viva é o ideal. Talvez você não possa usar componentes de metal na sua aplicação devido ao magnetismo, ou seu projeto exija tanta finura que uma dobradiça comum fique fraca demais. Ou talvez você só precise da flexibilidade, folga e tolerância ao abuso que só uma dobradiça viva oferece. Com a impressão 3D multimaterial, essa opção existe. Cara, eu queria poder pagar por uma impressora multimaterial. Você deveria comprar uma Snapmaker U1, uma o quê? Quem? O quê? Uma Snapmaker U1 é uma máquina com volume cúbico de 270 mm, trocador de ferramentas de 4 cabeças e custa cerca de $849. Cara, e ela é realmente boa. Olha essas impressões de amostra. Ok, mas ela imprime TPU? Sim, TPUs mais rígidos, como o 90A, funcionam bem. Com o alimentador normal, é possível imprimir materiais mais macios sem o tubo Bowden. Também facilitaram muito soltar o parafuso do extrusor. Sinceramente, eu me surpreenderia se a Snapmaker, famosa pelas máquinas 3 em 1, já não estivesse desenvolvendo cabeçotes intercambiáveis para materiais de alta temperatura e super macios. Ok, mas ela é aberta em cima. E quanto aos materiais de engenharia? Na verdade, uma opção de cobertura superior está chegando em breve, mas sinceramente, você pode simplesmente imprimir a sua própria. Vai funcionar bem basicamente para a maioria dos filamentos de nível de engenharia. Além disso, eles usam software de código aberto e deixam você usar qualquer slicer que quiser. Então eles não vão te bloquear nem fazer joguinhos como alguns concorrentes mais restritos fazem. É isso? Estou em um comercial agora? Sim, a Bud Snapmaker patrocinou o vídeo, mas honestamente é uma impressora 3D excelente. Mudando de assunto, agora vamos falar sobre alguns casos de uso mais intermediários e exploratórios. Coisas com grande potencial, mas que exigem tempo, prática e ajustes para dar certo. Um exemplo é a ideia de pontos flexíveis em impressões rígidas. Todos já vimos exemplos. Um alicate rígido com TPU trançado para flexão ou uma coluna vertebral com ligamentos e discos flexíveis de TPU. Mas, embora esses exemplos sejam legais e tudo mais, eu deixei isso na categoria de exploração porque tenho muita confiança de que existem muitos outros casos de uso funcionais e práticos para essa combinação de materiais. A ideia de filamento é outra área que considero pouco explorada. Agora, para aqueles de vocês que perderam meu vídeo sobre o uso de múltiplos tamanhos de bico em uma única impressão, deixe-me apenas reiterar isso. Filamento é o termo que criei para usar filamento de baixa qualidade ou reciclado como preenchimento em impressões 3D, mas acredito que essa ideia tem potencial maior. Afinal, é um fato conhecido que o preenchimento raramente fornece alguma resistência real para uma impressão 3D. Ele está mais lá para suportar os balanços internos, então se já estamos usando filamento mais barato para suportes destacáveis, por que não fazer o mesmo para o preenchimento?
Falamos antes sobre incluir seções antiderrapantes em uma impressão 3D, mas o contrário também pode ser útil. Para o caminho do filamento em sistemas de múltiplos materiais ou em carcaças de extrusora, o ideal é ter o menor atrito possível, certo? E eu tive muito sucesso imprimindo esse tipo de peça com a mistura de PETG politetrafluoretileno da Fiberloge. Mas o PETG não é muito bom em rigidez ou deflexão térmica. Então por que não usar esse material apenas para a parte interna, mas envolvê-lo com outro filamento de temperatura mais alta e mais rígido para o restante da peça? Mas, sinceramente, essa é só uma ideia. Tipo, imagine um conjunto de engrenagens onde os dentes são impressos em nylon pelas suas qualidades autolubrificantes, mas onde a roda interna foi impressa em PETCF por ser leve, rígido e resistente ao desgaste sob tensão. Essa ideia poderia funcionar para qualquer superfície de contato onde o atrito não seja desejado. Tenho certeza que alguém vai comentar algo brilhante. Isso me faz pensar, por que não pensei nisso antes? Vocês realmente sempre me surpreendem com suas ideias. E finalmente, para o nosso último exemplo intermediário, antes de passarmos para os avançados, experimentais e teóricos. São áreas de alta deflexão térmica, ou seja, criar partes da impressão com maior resistência ao calor que outras. Agora, isso pode ser para cortar custos, porque os polímeros de maior desempenho, como PIC, PEC e PEI, são realmente caros, ou para economizar muito tempo imprimindo o restante da peça com um polímero muito mais fácil de trabalhar e que flui mais rápido. Imagine um duto de ventilador com formato complexo, onde só as partes próximas ao bloco de aquecimento são feitas com material de altíssima temperatura. E agora, nesse sentido, chegamos à parte mais avançada. As ideias que precisam de muito mais testes, experimentação ou simplesmente avanços na própria tecnologia para realmente se concretizarem agora, essas são atualmente mais teóricas do que práticas. Mas com um pouco de sorte, espero que esta sessão desperte algumas conversas interessantes e até experimentação em direção a uma impressão 3D melhor, mais forte e mais funcional no futuro. O primeiro da lista veio de um amigo antigo do canal, Jack. A ideia é usar camadas externas, pois os filamentos de fibra de carbono têm poucas cores e podem ser abrasivos ao toque. Ainda assim, há vários motivos para usá-los. E se pudéssemos imprimir as paredes internas de um objeto com filamento de fibra de carbono? E áreas externas com variante desse filamento mais agradável ao toque e visualmente? Infelizmente, precisei deixar isso na parte avançada do vídeo por dois motivos. Primeiro, nossos slicers ainda não permitem escolher outro extrusor para apenas uma parede. Você teria que usar modificadores, o que provavelmente duplicaria as paredes. Além disso, acho que precisamos de alguém como Stefan para fazer alguns experimentos e testes aqui, porque você pode acabar sacrificando muita resistência. Ou porque os materiais não se unem bem, ou porque sua última camada inevitavelmente vai esfriar enquanto a impressora troca de ferramenta. Agora, aqui vai outra ideia maluca, falando em resistência, que me veio à cabeça outro dia. Sabe como é? Uma grande fraqueza da impressão Fused Deposition Modeling é a adesão entre camadas. Certas geometrias jamais seriam impressas em pé, certo? Bem, sabe o que não tem esses problemas de adesão entre camadas? O TPU. Então pensei, e se, para uma peça que só precisasse ser impressa, na orientação mais fraca, colocamos um núcleo de TPU entrelaçado no centro para reforçar? Será que isso realmente deixaria a peça mais resistente ou o PETG simplesmente quebraria ao redor dela? Então, para testar, eu fui em frente e criei uma amostra de impressão, que é um cilindro de 20 mm de diâmetro feito de PETG. Preenchi com um núcleo oco de TPU de 10 mm, ativei o entrelaçamento de feixes para fundir as camadas e iniciei a impressão. Depois, para comparar, imprimi o mesmo cilindro sem o núcleo de TPU. Acho que já terminaram de imprimir na outra sala, então vamos testar primeiro. Temos o PETG normal, nada dentro. Quebrou muito facilmente com uma batida bem leve. Agora temos o PETG com apenas o núcleo de TPU normal. Isso vai ser muito interessante. Uau, interessante. Ele aguentou, tem uma rachadura, mas resistiu. Vou tentar de novo. Como? E aí? Quebrou, mas não desistiu. Quer dizer, está quebrado, mas não vai quebrar de vez porque ainda está aguentando. Agora,
Vamos tentar o PETG com o núcleo de TPU entrelaçado com a viga. Tem um pouco. Está fraturado, mas a fratura não atravessou completamente. Faça ele quebrar de verdade. Aí está. Agora está quebrado. E esse realmente cortou completamente. Uau! O entrelaçamento das vigas fez com que o TPU realmente rasgasse. Eu não esperava por isso. Interessante. Eu acho essa ideia bem interessante, sinceramente. E eu definitivamente me vejo usando isso para coisas que precisam aguentar muito desgaste, como brinquedos pequenos para meus filhos. Mas me digam nos comentários o que vocês acham. A seguir, uma ideia que está realmente na vanguarda do que é possível, que é a circuitaria embutida. Você talvez não saiba, mas existem alguns filamentos especiais bem insanos por aí. Como eu mencionei, estou realmente trabalhando em um vídeo inteiro só sobre isso, que vai sair muito em breve. Mas um dos mais interessantes que já vi são os filamentos condutivos. Não sou engenheiro elétrico, estou longe disso. Não tenho certeza de que a aplicação exigiria imprimir em 3D circuitos ao invés de apenas usar fios de cobre na impressão. Mas eu tenho muita certeza de que elas existem. Minha mente vai imediatamente para o lado da segurança. Imagine se as superfícies internas da carcaça do seu eletrônico fossem o terra, mas o exterior não fosse condutivo. O corpo do carro funciona como terra. Dá para misturar áreas condutivas e de descarga eletrostática. Faz sentido? Não sei, acho que é uma ideia legal agora. Falando em carros, tive outra ideia que considero bem esperta, sem querer me gabar, sabe? Carros possuem zonas de deformação no capô, projetadas para falhar em certas condições por segurança? Bem, e se a gente projetasse uma impressão 3D usando vários materiais diferentes, cada um deles projetado para falhar em uma temperatura específica? Por exemplo, considere um suporte para a bola extintora automática. Você quer que o anel externo e o suporte mantenham isso reto, acima do possível incêndio, ao invés de derreter e se mover com o calor comum de uma impressora 3D ou secador de filamento. Mas, se essas bolas extintoras não tocarem as chamas, podem não ser acionadas. Então imagine se só a parte de cima do gancho fosse impressa em PETG, que amoleceria e soltaria a bola assim que a temperatura chegasse a 60 ou 70 graus Celsius. Agora, essa ideia realmente me cativou, e comecei a pensar em todas as várias situações em que você pode querer que uma parte de uma impressão seja forte e rígida indefinidamente, mas outras derretam a uma certa temperatura. Agora, aqui estão apenas 2 exemplos que me vieram à cabeça. Você poderia projetar um sistema de alerta precoce diretamente no próprio invólucro eletrônico. Isso manteria uma alavanca firmemente no lugar. Mas apenas uma articulação se deformaria se o ambiente ficasse muito quente, o que faria a alavanca dobrar e fechar um circuito. Ou que tal um invólucro retardante de chamas para um circuito onde os próprios fios são separados por molas, mas eles estão presos juntos com um material de baixa temperatura? Sei que parece complicado, mas o que quero dizer é que essa configuração corta automaticamente a conexão elétrica se o dispositivo ou circuito superaquecer, mantendo o invólucro externo intacto para evitar curtos ou incêndios. Agora, eu acho que essa é uma ideia muito legal para adicionar todos os tipos de interruptores de segurança dependentes de temperatura em nossos projetos impressos em 3D. Mas eu adoraria saber nos comentários se isso te inspira a fazer algo muito legal com isso. E na verdade, toda essa ideia mais ampla, essa ideia de projetar pontos de falha que se comportam de maneira diferente de acordo com diferentes estímulos é interessante, além de apenas temperatura. Você pode, por exemplo, usar o fato de que plásticos reagem em velocidades diferentes a certos produtos químicos ou solventes, para criar uma impressão multimaterial que amolece com certo produto químico, mas só em áreas específicas. Isso pode ser outro tipo de interruptor de segurança ou só um ponto cosmético que indica quando a peça foi exposta a certo produto químico, agindo como um canário na mina de carvão, antes que o produto químico cause uma falha grave na impressão. Isso faz sentido para você? Aqui vai outra extensão dessa ideia. Você sabe como empresas como a Prusa fabricam filamentos de magnetita e tungstênio? Bem, esses filamentos são muito mais caros, pesados e abrasivos do que os filamentos padrão. Então, provavelmente você não vai querer imprimir peças grandes com eles, mas com certeza poderia aproveitar a impressão multimaterial para adicionar áreas que reagem de forma diferente ao magnetismo ou à radiação, dependendo da quantidade de material adicionada em áreas específicas.
E na verdade, falando desses filamentos preenchidos com metais pesados, que tal usá-los em partes específicas de uma impressão para mudar deliberadamente o equilíbrio ou o centro de gravidade? Colocar areia ou metal na impressão 3D funciona se não precisa de precisão, mas esses materiais se movem internamente. Projetando para um filamento de alta densidade conhecida, é possível obter distribuições de peso extremamente precisas onde desejar. Talvez agora consigamos imprimir um bench que flutua de verdade. Então é isso. 21 aplicações práticas e reais para você experimentar a mágica da impressão 3D multimaterial. Para ser direto, nunca antes na história foi tão fácil misturar e combinar diferentes polímeros em um único projeto de forma tão simples e com um controle tão preciso. Espero que este vídeo te inspire. Se acontecer, me conte nos comentários ou inscreva-se no canal. Se acham que mereci, é isso por hoje. Vejo todos no The Next Layer.